Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Samuel e nesse episódio do nosso Filocast eu vou falar um pouco sobre o segundo filósofo do período medieval, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi o segundo filósofo cristão do período medieval e, ao contrário do que muitos pensam, ele não viveu na mesma época que Santo Agostinho. Na verdade, ele viveu quase 800 anos depois de Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho viveu no século IV depois de Cristo, São Tomás de Aquino ele nasceu em 1225, quase 800 anos depois. Como foi dito naquele episódio introdutório, o São Tomás de Aquino, ele é um filósofo aristotélico, porque ele era muito materialista. Então ele tentava provar as coisas não por meio do idealismo, mas uma coisa mais racional. E nisso ele escreveu um livro que é a Suma Teológica, no qual nesse livro ele pontua as 5 vias dele, as 5 vias de São Tomás de Aquino, famosíssimas, que é quando ele tenta provar a existência de Deus por meio da racionalidade. Nesse livro, ele coloca a teoria do motor imóvel, que acaba sendo a primeira via dele para provar a existência de Deus. O que é o motor imóvel? A teoria do motor imóvel é que todo motor ele é movido. Um motor ele move alguma coisa, mas inicialmente ele tem que ser movido. Na vida real é assim também. O motor ele tem que ser movido para mover algo. Só que se uma coisa é movida, ela foi movida por outra coisa. E se ela foi movida por outra, e por outra, e por outra, infinitamente. Tudo que é movido é uma criatura. O que é imóvel, ele não é criado. Ele já existiu. Então Deus é o motor imóvel. Porque nada move Deus, nada criou Deus, mas Deus movimenta todas as coisas. Não existe algo antes de Deus, nada movimentou Deus. Então Deus é imóvel, mas ele é um motor que gira todas as coisas. Então ele é um motor imóvel. Ele nunca foi, ele sempre é. E essa é a primeira via dele, né? A primeira via de São Tomás de Aquino. Existe um site na internet, se chama Portal Conservador, e eles têm um texto que eles falam sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino, que eles colocam de uma maneira bem pontual, e é uma maneira muito legal que eu achei. Bom, a primeira via de São Tomás de Aquino é essa, que é a via do motor imóvel, ou do primeiro motor. Então, no mundo, algumas coisas são movidas. Tudo que é movido por outra coisa. Só que não se pode proceder até o infinito com isso. Existe um primeiro motor que não foi movido por nada, mas que movimentou tudo. E esse primeiro motor, no caso, é Deus. A segunda via é a via da causa eficiente. Então, no mundo, todas as coisas têm uma causa eficiente, mas nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. E não é possível que seja feito isso até o infinito. Então, primeiro existiu uma causa eficiente, e a primeira causa eficiente é Deus. A terceira via é a via do contingente e do necessário. Então, no mundo, há coisas contingentes que não existem, né? Que existem, mas elas poderiam não existir. E se isso acontece, é preciso que exista algo que é necessário entre todas as outras coisas. E não é possível que se proceda isso até o infinito. Então, existe um primeiro necessário. E esse primeiro necessário foi Deus. A quarta via de São Tomás de Aquino é a via dos graus de perfeição. Então, no mundo, as coisas elas têm diferentes graus de perfeição. E os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade de um grau máximo. Isso aqui é 50% perfeito, mas 50% perfeito em relação a quê? Então, o máximo de um gênero, o grau máximo da perfeição de um gênero, é a causa de todas as outras coisas disso. Por exemplo, o perfeito de um livro, o perfeito de uma flor, por exemplo. Existe um grau máximo. E se existe algo que é a causa da existência de tudo isso, desse grau, existe algo muito perfeito. E esse grau, essa causa dessa existência, é Deus. E a quinta via é a via da finalidade do ser. Então, no mundo, algumas coisas operam por causa de um fim, elas têm uma finalidade. Agora, essas coisas elas não atingem o seu fim por acaso. E se essas coisas não tendem a um fim, a não ser que sejam sendo dirigidas por algo inteligente. E se existe algo inteligente que dirige essas coisas a um fim, esse ser inteligente é Deus. Então essas são as 5 vias de São Tomás de Aquino. Outra coisa que ele pontuou, além das 5 vias, ele pontuou a questão do teísmo e do deísmo. O que é teísmo, o que é deísmo? O teísmo
é a ideia de que você crê num Deus e ele é um Deus próximo do ser humano. Então, nesse momento, você pode dividir entre duas coisas, que é o monoteísmo, um Deus, o politeísmo, vários deuses. Só que nesses dois casos, os deuses ainda são próximos do ser humano. Você tem, por exemplo, no monoteísmo, a gente pode pegar do Islã, Alá, ele ainda é próximo do ser humano, ele até mandou um profeta, que seria o Maomé, para dizer ao seu povo. Então, ele é um Deus próximo do ser humano. E no politeísmo você tem, por exemplo, os deuses egípcios, que também eram próximos do ser humano, eles eram adorados, eles criaram o rio Nilo, eles abençoavam as colheitas, então são deuses próximos do ser humano. Já o deísmo é a ideia de que existe um Deus criador, mas ele abandona a criatura, ele não interage com a sua criatura, ele não interage com a sua criação. Como todo mundo sabe, o contrário de teísmo é o ateísmo, que é a questão de você não crer em nenhum Deus, que também foi algo que foi concebido assim nessa linha de raciocínio do São Tomás de Aquino. Só que nisso a gente tem que colocar um parênteses, né? A gente tem que colocar um ponto. O que é? Ateísmo é diferente de agnosticismo. Uma pessoa agnóstica é uma pessoa indiferente. Eles dizem que não existe provas suficientes para dizer que Deus existe, só que não existem provas suficientes para dizer que Deus não existe. Então eles são indiferentes. Deus existe? Legal. Deus não existe? Legal também. Eles são pessoas bem, vamos dizer, céticas, né, em relação ao assunto. Mas as pessoas agnósticas são diferentes das pessoas ateias. Os ateus, eles acreditam que Deus não existe. E os agnósticos são indiferentes em relação ao assunto, porque eles não têm provas o suficientes para provar nenhum dos dois pontos. E tudo isso foi concebido a partir das ideias do São Tomás de Aquino, que, venhamos e convenhamos, é um filósofo bem importante e bem interessante. Bom, sobre São Tomás de Aquino é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário e dá um like aí. E eu espero que a gente se veja em breve. Um abraço e tchau, tchau.